Opa, beleza? Beleza, legal, legal. Muito bem-vinda, muito bem-vindo na nossa live de hoje. Prazer, se a gente ainda não se conhece pessoalmente, meu nome é Agner Rebouças. Vai ser uma grande satisfação te conhecer pessoalmente. Se você quiser deixar o seu comentário aí, sua pergunta aí, fica à vontade. É o seguinte, hoje nós vamos falar como que o educador adquire autoridade na hora de transmitir seu conhecimento, na hora de dar a sua aula. É o seguinte, galera, é o seguinte, antes de eu te falar sobre como que a gente adquire uma autoridade, como que a gente conquista um público, fala Celina, beleza? Antes de te falar como que a gente adquire essa autoridade, eu preciso te contar uma história. Preciso te falar um pouco de como que eu comecei esse lance. É, eu era filho único do casamento entre meu pai e minha mãe. E só que antes meu pai já tinha um relacionamento e minha mãe também tinha outro relacionamento. Eu tinha dois irmãos mais velhos. Eu morava no bairro de Jabaquara ali. E nesse momento, desse período aí que eu tava morando no bairro de Jabaquara, eu fazia parte de uma ONG, né? Eu ficava numa ONG no contraturno chamada Cruz Malta. É bem legal essa ONG ainda existe lá. E é, meu, muito legal. E lá tem um CJ, né, um centro de juventude, que fica com crianças e adolescentes entre os seus 7 anos aí até os 15 anos e meio. Com 15 anos e meio, essa criança precisa sair para fazer um outro curso fora tal. E estava dando justamente esse período aí da minha vida. Era justamente o momento onde eu estava começando a explorar um pouco mais sobre o grafite, entender um pouco como que fazia isso. E nesse momento a Lúcia, né, me convidou para dar um curso de grafite lá. Agora imagina só você, eu estava começando a fazer grafite, fazendo os meus primeiros rabiscos lá, tal, com lata de spray. E aí eu fui convidado para dar essa aula de grafite. Pra você entender um pouco do contexto, era assim, isso era 2001, salário mínimo estava aí em torno de 170, 180 reais, acho que era 180 para ser mais claro assim, 180 reais. E aí, cara, eu ia receber ali nessa oficina, dando aula de grafite, que é uma das coisas que eu gosto de fazer e gostava de fazer ainda mais, que tinha mais tempo para fazer. Eu ia receber 300 reais para dar duas aulas por semana. Pensa só, quase o dobro do salário mínimo. E nesse período minha mãe era aposentada, eu estava aposentada por invalidez, período meio frio assim, tal. Meu, comecei não tinha como dizer não para essa oportunidade, né, meu? E aí tinha duas coisas que precisava fazer. Primeiro é aprender a dar aula, primeiro aspecto. Segundo aspecto é aprender a fazer grafite de verdade. E nesse momento eu procurei alguns grafiteiros ali e a cena do grafite estava bem interessante nesse período, né? Fala Alex, bom dia, né? E aí foi bem bacana, cara, nesse momento que eu conheci o Coyote, né? Conheci antes do Coyote conheci o Oliver, que foi o cara que abriu as portas ali. Até hoje ele é um grande grafiteiro ali na região, faz um trabalho comercial bem bacana. Ele é o cara que abriu as portas para mim e falou: "Meu, olha, assim que você vai cortar uma máscara, assim que você vai fazer os seus primeiros traços." E aí na sequência disso eu conheci o Coyote, né, o Edmilson Reis, ali no bairro mesmo do Jabaquara, ali no Centro de Culturas Negras agora, né? Antes a gente chamava de Centro Cultural, mas agora é o Centro de Culturas Negras. Top demais. E aí foi nessa história toda também conheci o Moisés do Jabaquara Breakers. E as coisas foram avançando, foram avançando. Aí eu fiz um treinamento junto com o Daniel, do Centro de Culturas Negras, o Chorão, ah, o Guilherme, o Tico e o Ota. Nós fizemos um curso lá na Cidade Escola Aprendiz para criação de projetos. E a gente queria criar uma galeria ao céu aberto lá no bairro de Jabaquara. Então transformar a favela da Rua Alba ali em uma grande galeria, uma galeria de arte. E aí nessa história toda, cara, eu tinha que aprender a dar aula, eu tinha que melhorar meu grafite para poder avançar.
foi avançando, eu não tinha segurança nenhuma na hora de dar aula, segurança zero. E aí oi Tati, e aí eu comecei a pedir apoio dos meus amigos ali e tal. E aí um dos caras que me ajudou a fazer, a planejar essa história toda foi o Daniel. Só que assim, eu aprendi a fazer grafite num período, tipo, no domingo com o Coyote, por exemplo, e na terça e na quinta eu tinha que já dar aula disso que eu aprendi. Era o que eu tinha na mão ali para poder fazer. Ao longo desse período eu fui aprimorando parte técnica também. Então eu pude ter a oportunidade pela a Dona Teresa do Cruz de Malta, me pagou um curso de desenho no Senac, e aí eu fui aprimorando o desenho, comecei a entender como que fazia para captar recurso, para trazer benefício para a oficina, para melhorar a oficina, sempre buscando essa melhoria. E foi bem interessante nesse período todo, cara. Esses R$ 300 que vieram para pagar, me pagar mensalmente, ele, no primeiro aspecto que eu tinha que estava me preocupando muito era o fato de comprar uma máquina de lavar, meu. Sabe? Então assim, pô, eu precisava comprar uma máquina de lavar porque minha mãe estava aposentada por invalidez, praticamente numa cama, e eu odiava lavar roupa. Odiava lavar roupa. Então assim, podia fazer tudo, mas lavar roupa era terrível, né? E aí, imagine só, o público que eu ia atender eram adolescentes, na sua grande maioria, adolescente em medida socioeducativa, o cara que cometeu algum ato infracional e precisava estar ali, ou cumprindo o PSC, prestação de serviço à comunidade, ou em liberdade assistida. E o Cruz de Malta tem uma característica muito importante, que é, além dessa galera que está em medida socioeducativa, eles também atendem a comunidade junto nesses treinamentos. Então, os adolescentes que estão em vulnerabilidade ali também, no caso, tipo, eu também estava nesse processo de estar em vulnerabilidade ali, só que nesse caso eles me contrataram para dar essa oficina, isso foi muito legal. Então era praticamente um adolescente dando aula para outros adolescentes do que ele sabia fazer. Na cidade de São Paulo existem mais de 64 unidades, não sei se ainda esse número está atualizado, mas até o último dado que eu tenho, é que existem até mais de 64 unidades de medida socioeducativa na cidade. Então, o que quer dizer isso, de fato? É que assim, hoje ainda existem espaços onde você pode propor uma oficina para medida socioeducativa, certo? Eles, em média, eles pagam ao educador aí uma média de R$ 60 a hora. Tá? Então isso existe ainda. Mas existe ainda um outro mercado maior ainda. Por exemplo, são os abrigos, são as ONGs, são escolas públicas, são escolas particulares, são asilos. Então existe um grande mercado, tá? Para esse público que eu estava atendendo, pensa só, o adolescente ele participa das oficinas, mas ele muitas vezes não quer ficar, né? Então ele primeiramente ele é obrigado a ir até lá, depois ele não sabe desenhar e depois ele é obrigado a estar ali, tá? Então assim, a minha meta era conseguir fazer com que ele permanecesse nas oficinas e, além de permanecer na oficina, voltasse no próximo encontro, porque esse é um segundo fator. Ele não fica nas oficinas, ele não se permanece nas oficinas, ele vai embora. Cara, e pensa só, como que a gente consegue uma autoridade tendo a mesma idade, do seu aluno, né? Como que sem ter experiência como educador, e como que você faz para isso acontecer, né? Então assim, hoje eu ainda percebo muito isso nos professores normalmente, né? Quando vão dar aula, tal, não sabem muito bem como fazer para dar aula. Oi, Carol, beleza? Fala, Sandrinha, show. E eu percebo muito isso. Então assim, um aspecto muito importante a se fazer, até coloquei alguns pontos aqui para a gente poder avançar. Um aspecto muito importante para adquirir o respeito é o cara sair do salto, sabe? Assim, ele não sabe de tudo. O educador ele não sabe de tudo, ponto. Lembra que eu falei que quando eu comecei eu nem sabia muito bem o que fazer? E quando
tinha outra possibilidade na outra semana, e quando não tinha aula do Coyote lá, por exemplo, para me dar um auxílio, ou de cor, ou de letra, ou de própria técnica de desenho e tal, era complicado. Fala, Johnny. Beleza, John? Era muito complicado nesse processo todo. Então, assim, sai do salto, cara. Sai do salto e assume que você não sabe de tudo. Primeiro aspecto. E o que você precisa saber, na grande realidade, é mais do que quem tá ali. Certo? Então, assim, propõe um curso que vai promover uma transformação na vida dessas pessoas. Por exemplo, levar a pessoa do ponto A ao ponto B. O cara que não sabe desenhar ao cara desenhar personagem, por exemplo. O cara que não sabe cozinhar ao cara fazer um lanche, né, dentro do seu treinamento, se for um treinamento de chapeiro. O cara que não sabe sobre... Eu vi o Geraldo aí, um cara que domina a parte de punks. Geraldão, muito bem-vindo, obrigado por participar, cara. O cara que sabe muito sobre punks, então o cara que... Punks é plantas alternativas alimentícias, alguma coisa do tipo. Se o cara que não sabe sobre essas plantas ou a quantidade de plantas que existem, que se pode se alimentar, ao cara que vai passar por esse treinamento vai terminar sabendo. Então, assim, basicamente isso. Isso é que a gente vai precisar ter em mente antes de iniciar uma oficina ou de um curso. Então, assim, você vai levar o seu público do ponto A ao ponto B, do conhecimento X ao conhecimento Y, beleza? Legal. E é isso que você precisa saber transmitir da melhor forma. Bom, para a gente poder avançar aí, então assim, primeiro, você não precisa dominar todas as técnicas do mundo, você não precisa dominar todo o conhecimento do mundo, e o que você precisa delimitar é um projeto que você vai levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Tranquilo até aí? Legal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar bala aí, tá bom, pessoal? Na sequência disso, depois que você tem isso claro para você, antes de tudo é para você, tá? Quando você tem essa clareza para você, vai facilitar muito. Na sequência disso, logo depois disso, você transmite isso para o seu participante, para o seu curso. Você deixa muito claro lá. Olha, gente, seguinte, nesse curso você vai do ponto A ao ponto B, tudo bem? Eu vou te ensinar a fazer um grafite com um stencil, vou te ensinar a fazer tal coisa, beleza? Deixa claro para essas pessoas. O que você vai ensinar e o que você não vai ensinar também, beleza? Não vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate. Hoje a gente vai fazer um bolo de morango, beleza? Ou nesse curso você vai aprender a fazer tal coisa. Legal. A partir disso, a partir desse contexto, o que eu faço normalmente? Eu defino um ambiente seguro. Como que é esse ambiente seguro? Antes de qualquer coisa, eu fecho com quem está me contratando lá, com a ONG que está me contratando, quais são as regras dessa ONG. Olha, Agner, não pode usar celular. Olha, Agner, não pode fazer tal coisa, não pode fazer Y, não pode fazer Z. Legal, definir com essa ONG o que não pode. Aí eu falo para quem está me contratando normalmente, olha, eu defino com o grupo um consulado, né? Onde o grupo define as regras dele. Tudo bem para vocês? Agner, tudo bem. Volto pro grupo, no grupo lá, quando tem a nossa aula, eu já defino com eles as nossas regras. Eu falo para eles, olha, eu explico para eles o que é o consulado, por exemplo, o que é o consulado americano. O consulado americano é uma casa, é um espaço ali onde as regras que acontecem dentro do consulado são as regras dos Estados Unidos, são as leis dos Estados Unidos, certo? É basicamente isso. Então, a gente define ali o nosso consulado, o consulado do grafite, né? Então, as regras que acontecem dentro dessa oficina são as nossas regras, tudo bem? Porém, tem uma lei que é imutável, ela não pode ser superada. Então a gente define uma regra, e quem define essa regra principalmente é você como educador, beleza? A regra que eu defino com eles nós temos o respeito como uma lei que não pode ser mudada, beleza? Legal. O respeito não pode ser mudado. Depois disso, a gente define o que é respeito para o grupo, porque às vezes respeito para um é diferente de respeito para o outro. Então, por exemplo, já teve grupo do cara poder colocar do grupo considerar que pode colocar o pé na mesa, tudo bem? E outro grupo falar, cara, não pode. Outro grupo ainda não
não poder atender o telefone celular. Quem define um pouco dessas regras, eu deixo o grupo ali modelar o que é a regra de respeito para ele. Beleza? Depois disso, a gente não precisa ficar, eu não preciso ficar batendo na tecla. Olha, você disse isso, você disse aquilo. O próprio grupo vai se organizando, tá? Isso é o primeiro aspecto muito importante, é definir as regras para o grupo, certo? Legal. E a partir daí você já ganhou o jogo, tá? Quando você define com o grupo as regras, você já ganhou o jogo, tá bom? Ô, Jonatas, no momento a gente tá sem um curso, cara, definido, tá? Eu vou trazer algumas informações aqui. A ideia é ter pelo menos uma live aí por semana, falando, dando essas dicas. Vai acompanhando por aqui mesmo, tá? E também tem o Instagram da Saber Ensinar, que a gente vai trazer bastante dicas, beleza? A gente tá sem nenhuma turma de curso aberto, por enquanto. Mas fica ligado aí que você vai aprender bastante, tá bom? Legal. Vamos lá. Depois que a gente define as regras do grupo e o seu time já tá ali, já tá consolidado com você, é importante você conversar com ele da seguinte forma. Você não é um líder ali. Não que você não é um líder, você é um líder e você não é um ditador, né? Você não é um ditador, você é um. Normalmente, às vezes que deu mais certo, nas minhas oficinas, por exemplo, eram oficinas que eu tava como líder ali desse grupo, porém, era mais como um treinador, um facilitador, sabe? Como um time de futebol, você tem um treinador que tem mais experiência, e aí essa experiência que você vai transmitir pro seu grupo. Oi, Dê, beleza? Essa experiência que você vai transmitir pro seu grupo é como um maestro, sabe? Como um maestro. Você define com ele onde você quer chegar e aí você vai ajudando a caminhar. Nas oficinas de grafite, muitas vezes o que eu tinha para quem me contrata, o que eu tinha com quem me contratava, era assim: Agner, olha, eu quero que vocês, ao término desse workshop, você pinte um mural com eles, ou você revitalize uma escola, porque eram adolescentes em medida socioeducativa que precisavam cumprir um serviço de prestação de serviço, um serviço de prestação de serviço. Precisava cumprir um serviço ali para a comunidade, tá? Então a gente fazia muitos murais em escolas, tá? Por exemplo, o Céu Caminho do Mar nós pintamos, algumas escolas ali na região de Jabaquara a gente também pintava. Seguinte, nesse processo todo, logo mais eu respondo algumas perguntas, tá? Nesse processo todo, nós fazíamos o seguinte: a gente ia pintar esse mural, só que eu não tinha certeza do que ia ser feito, tá? Então, como que a gente ensinava alguém que não sabe desenhar, e como que a gente faz eles pensarem num projeto com coisas que eles ainda não sabem? Bom, primeiro aspecto é o seguinte, né? Eu tinha uma história que a gente ia contar. Primeira característica é essa. Esse grafite não é qualquer grafite, é um grafite que tem uma mensagem a ser transmitida. Beleza? Então, com a ONG que me contratou, a gente definia, beleza, qual é o tema que a gente vai pintar? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, com a escola, quais são os temas que vocês também gostariam que fosse expressado aí na sua fachada. Logo na sequência, com essas duas informações, com a informação do tema que a ONG gostaria e do tema que a escola gostaria que fosse pintada, nós pegávamos e eu pegava uma série de desenhos específicos lá, estilos diferentes. Então trazia Basquiat, trazia Picasso, trazia o Pinho, trazia Gêmeos, trazia os trabalhos que a gente já realizava, trazia Viché, trazia vários artistas diferentes, trazia desenhos clássicos, sabe, renascentistas, assim. Então eu fazia um mural com vários estilos de desenhos diferentes, primeiramente para os alunos que estavam ali perceberem que existem estilos diferentes de arte. Então o desenho que ele faz ali é um desenho que pode muito bem se enquadrar em um dos estilos. Nós escolhemos um desses estilos.
desses 5, 6 estilos que estávamos ali para poder trabalhar. Então, o estilo estava definido, ponto, beleza, um elemento a menos. Depois, nós definimos também a característica de cor. Eu mostrava para eles exemplos de trabalhos feitos com cores, e aí eles escolhiam um tipo de cor. Por exemplo, vamos fazer o trabalho com cores análogas. Por exemplo, vamos fazer um trabalho com cores complementares. Por exemplo, tem um círculo de cores complementares, tem lá amarelo, vermelho, azul, roxo. Então, as cores que estão nas pontas são as complementares. Vamos supor, eles escolhiam complementares, pegava o estilo de cor e colocava ali. Agora nós já temos estilo de desenho e estilo de cor, logo na sequência, para a gente poder fazer o nosso mural. Depois disso, depois que nós fizemos essa escolha de estilo de cor e estilo de desenho, nós partimos para uma outra fase, que é contar a história. Por exemplo, teve um mural que nós discutimos um pouco sobre... Era uma fase que estava falando muito sobre ostentação, funk ostentação e tal, e começamos a discutir com eles o que é ostentação. Eles falavam, olha, ostentação, Wagner, pra gente é o cara ter dinheiro, o cara poder ter carro, o cara poder sair com as minas, tal, essas coisas. Legal. Então é isso a ostentação? Legal. Então, eu fiz uma pesquisa sobre todos esses elementos. Então, carro, namorada, dinheiro, diamante. Eles tatuavam diamante por tudo quanto era canto. Então, diamante. E aí começamos a falar um pouco sobre isso. E aí, na sequência disso, o que as pessoas fazem para conseguir esse status aí, para conseguir ostentar? Então as caras falavam, tem dois caminhos. Tem os caminhos que os caras roubam, tal, né? Pega umas gomas, pega banco, tal, esses negócios. E tem o outro que trabalha. Então legal. Então nós já temos dois caminhos. O que nós fizemos? Colocamos um diamante no meio e o caminho certo e o caminho errado. Lembra que a gente falou sobre cores? A gente definiu quais eram as cores para o caminho certo, quais eram as cores para o caminho errado. E a partir daí nós começamos a desenhar tudo que tinha no caminho certo, tudo que tinha no caminho errado. Então, o cara na biqueira ali era no caminho errado, a propina era no caminho errado, o cara roubar o carro era no caminho errado, o cara trabalhar na oficina, o outro batalhar estudando para conseguir o que quer, pegar ônibus lotado, treinar no campinho ali de futebol e tal. Então, nós desenhamos esses dois cenários a partir desse mural. E aí foi show, cara. Foi muito bom, porque a gente conseguiu transmitir as duas mensagens ali nesse mural e poder avançar. Foi muito legal, muito legal. Normalmente as oficinas elas seguem assim. Então assim, eu inicio a oficina sem saber muito bem qual a arte a gente vai transmitir, qual conteúdo a gente vai transmitir, nem a mensagem que a gente vai transmitir. O que eu sei é que a gente vai fazer um mural, né? E aí essa construção é feita com o time que está ali participando das oficinas. Um aspecto muito importante durante as oficinas é assim, eu não trabalho um curso completamente linear, onde o cara que fez a primeira aula, ele tem que... linear independente, né, dependente na realidade. Então eu modelo um curso que ele é interdependente, onde a aula 1, a aula de cor, independe da aula de personagem, e a aula de personagem depende da aula de letra, por exemplo, entende? Ou da aula de criação do layout também não depende. Então, se o cara se aparecer uma pessoa nova na aula de cor, beleza, ok. Se esse cara não vier na aula de desenho, também não tem problema nenhum, porque cada um é uma fase de um projeto, sabe? E aí a gente faz com que as coisas aconteçam. Porque muitas vezes as pessoas faltam tal, e aí o processo termina, né? Não dá continuidade. Não, isso não pode acontecer. Pelo menos nas oficinas onde eu ensino a ensinar, não é legal que aconteça. E um fator muito importante também é assim, a cada encontro gera um produto. A cada encontro gera um produto, né? A gente veio testando isso desde o início. Eu comecei isso em 2001, então a gente veio modelando esse processo. E no Grafite com Pipoca, por exemplo, a gente viu que isso deu muito certo. Então a gente passamos a aplicar isso para sempre. Então assim, você vai dar um curso, pensa que esse seu curso, cada aula tenha início e fim determinado. Se for possível esse seu participante levar esse conteúdo, levar o material que foi produzido, ótimo. Senão também não tem muito problema não, tá?
E pensa também assim, em iniciar e encerrar ciclos com o seu participante. Beleza? Pensa nisso. Iniciar um ciclo, encerrar o ciclo e comemorar esse ciclo. Ao término da oficina toda, a gente sempre tem como produto um vídeo. Eu acho que não sei se eu vou conseguir colocar um vídeo aqui porque mostra muitos adolescentes, mas o material deles produzido eu acho que eu consigo, tá? Eu acho que eu vou subir uma outra foto aqui para vocês verem um pouco do que eu tô falando. Eu produzo sempre um vídeo, esse vídeo com celular mesmo, cara. Agora tem um monte de aplicativo que produz vídeo, fez videozinho de 1 minuto. Isso é muito importante, por quê? Porque a pessoa que está te contratando, ela também precisa provar que a atividade que ela faz na ONG dela é boa. E ela vai provar isso a partir do seu vídeo, tá? Aí você entrega para depois essa pessoa um vídeo, aí você vai ter portfólio. Então eu faço normalmente um vídeo e faço foto. Ao término do workshop, do período de 2 meses, 3 meses desse curso, a gente realiza uma exposição, que é muito legal, né? Então, tem um pessoal bastante bem legal no Castelinho, a Alex, a Fernanda, a Lu, a Ita, eles podem falar um pouco sobre como que é isso. Aí, depois, se eles verem essa live, eles estão super convidados a dar sugestões aí, tá? Cara, é isso, basicamente, um pouco do que a gente faz para adquirir respeito aí. Então, primeiro aspecto, a gente sai do salto, vai lá, assume os riscos com as pessoas ali e fala, nós temos tal objetivo para fazer, a nossa ação, por exemplo, nosso objetivo nesse curso é fazer um bolo, nosso objetivo é fazer uma saída pedagógica, o nosso objetivo é fazer uma decupagem, enfim. A gente define o objetivo. 2, a gente assume que a gente não sabe de tudo e que a gente vai construir isso junto, beleza? 3, a gente empodera o participante e valoriza o conhecimento dele, porque ele que vai trazer o conhecimento da história dele. E muitas vezes a gente desvaloriza até criança, tá? A gente fala, mas são crianças, não sabem de nada. Não, tá muito enganado. Tá muito enganado. Então, assim, valoriza o conhecimento que a criança tem, que ela já tem um repertório que é da vida toda dela ali, né? Da vidinha toda dela. Seja lá, se ela tiver 10 anos, 5 anos, valoriza ali, pergunta o que ela sabe sobre aquele aspecto. Isso serve para tanto adulto quanto para criança. E aí, nesse processo todo, você vai se desenvolvendo, você vai vendo o que eles fazem e a contribuição deles vai fazer o seu treinamento muito melhor. Então, a gente, sai do salto e vai para lá e se posiciona como um líder ali, como um maestro, como um técnico desse time. 2, assume o risco de que você não sabe tudo. 3, você empodera essas pessoas, empodera o conhecimento deles e valoriza o conhecimento deles. 4, você fecha ciclos. A cada encontro você fecha um ciclo, tenta entregar um produto disso. Agner, o que é esse produto? Vamos supor que vamos construir uma casa, tá? Então, o desenho do produto dessa casa é um produto da primeira aula. A construção do alicerce dessa casa é um produto da segunda aula. Subir as paredes de toda a estrutura até tal etapa, até tal altura, é o produto da terceira aula. Entende? Então, a cada etapa você vai entregando. Beleza? 4, você avalia se tudo isso é bacana mesmo. Por exemplo, no começo, antes de tudo, a gente precisa avaliar. Sim, olha, essa aula vai ser um sucesso se a gente conseguir fazer o desenho dessa casa. Tudo bem? Se a gente conseguir desenhar a casa que a gente vai construir, essa aula foi um sucesso. Se a gente fizer o desenho dessa casa pela metade, foi mais ou menos, foi boa. Se a gente não conseguir fazer nem a metade desse desenho, foi um fracasso. Tudo bem? Só que é importante você saber que você consegue entregar o desenho dessa casa. Se você tiver em mente que você não consegue entregar o desenho dessa casa, planeja que o sucesso vai ser o que você consegue entregar. Tudo bem? O que você vai conseguir mover esse grupo a fazer. E aí você define isso como um sucesso e manda bala. Legal? 5. Faça pequenas entregas. Terminou essa etapa, comemora com eles. Uau, e aí, como é que vocês acham? Foi um sucesso, não foi e tal? Nós conseguimos alcançar o nosso objetivo nessa aula.
Beleza? Galera, é assim que eu faço para adquirir respeito nas oficinas que eu realizo, né? E isso tem dado muito sucesso, tem sido muito sucesso, tem dado muito certo. Independente de quem seja, tá? Independente de ser adulto, de ser criança, independente de classe social, independente de ambiente. Então já teve oficinas que eu realizei na Fundação Casa, que eu realizei com essa metodologia e foi um sucesso. Já teve oficinas que eu realizei em escolas particulares, foi um sucesso. Oficinas que eu realizei com adultos de fotografia, de design, de ilustração, foi um sucesso. Então, assim, defina as regras no começo da história. Se você não fizer isso, você vai perder o jogo. Porque perde a mão de respeito, de pontualidade, de entrega, de participação, tá? Então, assim, antes de tudo, defina o que é respeito para esse grupo e você vai ter respeito na sua atividade. Beleza? Esses pontinhos aqui, por exemplo, de sai do salto e vira o técnico do seu treinamento. 2, assuma risco calculado. 3, empodera e valoriza a participação. 4, fecha o ciclo com os participantes em cada etapa. 5, faça pequenas entregas. Eu vou deixar nos comentários assim, aqui também, tá bom? Bom, peço aí para que se você me dizer o que você achou dessa atividade, se tem alguma dúvida ou não. Então aí para poder responder a gente ir desenvolvendo juntos, tá bom? A gente tem o nosso perfil lá no Instagram, segue lá, Saber Ensinar, @saberensinar, vai ser bem bacana poder te ter por lá também. E tem também o canal no YouTube, Saber Ensinar, e é isso aí, certo? Pelo menos uma vez por semana, eu vou, principalmente às quartas-feiras, eu vou trazer um vídeo novo aqui, e depois vou acabar compartilhando nesses outros canais também, certo? É isso aí. Se tiver alguma dúvida, algum comentário aí, tô à disposição, tá bom? Desejo a vocês aí muito sucesso para todos. O Jonatas falou aí que tem um rapaz que manda os desenhos até no cabelo. É isso aí, cara. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Pessoal, muito obrigado aí por ter participado. Fica à vontade, estou à disposição para a gente poder crescer juntos. Tá bom? Beijo, até mais.